Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Ele já chegou, mas as pessoas não percebem. A história está avançando. O mundo em que vivemos não está apenas passando por um evento aleatório após o outro. Pelo contrário, a história está avançando ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em uma linha do tempo. A Bíblia atesta isso. A Bíblia nos assegura dessa realidade, de que estamos avançando ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados. Agora, dentro dessa linha do tempo, somos apresentados a duas bestas no capítulo 13 do Apocalipse. A primeira besta emerge do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos do 1 ao 10. Ele é identificado como o Anticristo. A segunda besta surge da terra, fazendo com que as pessoas adorem a primeira besta e as enganando através de sinais miraculosos, como visto em Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18. Ele é identificado como o falso profeta. Hoje, nos encontramos à beira de um profundo mistério, um que tem agitado os corações e mentes de estudiosos, teólogos e crentes ao longo das eras. É um assunto que mergulha profundamente na trama de nossa fé e nos conecta ao desenrolar da grande design de Deus. Vamos explorar uma figura que tem sido temida e mal compreendida, um símbolo de decepção e um sinal dos tempos finais, o Anticristo. Mas quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos climáticos que a Bíblia prediz? Essas perguntas levaram a muitas teorias, interpretações e debates. A imagem do Anticristo foi pintada de várias maneiras por diferentes culturas, correntes de pensamento e até dentro de nossa própria comunidade de fé. Alguns veem um indivíduo rico e poderoso, enquanto outros imaginam uma figura alienígena enganadora. Ele poderia ser um líder político, uma figura religiosa ou até algo relacionado à tecnologia moderna. Essas ideias, embora variadas, têm suas próprias forças e fraquezas individuais. Conforme exploramos esse assunto, convido você a abrir seus corações e mentes. Vamos viajar juntos na Palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento, enquanto desvendamos as diversas e envolventes teorias que cercam o Anticristo. Desde o início, preciso deixar claro que não adiro a todas essas teorias. Estou simplesmente apresentando informações sobre teorias que existem em relação ao Anticristo. Teoria 1. A teoria do bilionário rico. A teoria do bilionário rico sugere que o Anticristo será uma figura rica e influente que usará seus vastos recursos para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos explorar isso mais a fundo ao examinar algumas passagens do livro do Apocalipse, capítulo 13. A besta do mar, Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. O capítulo começa com a visão de uma besta surgindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos frequentemente foram interpretados como representações de diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o Anticristo, como um bilionário rico, pode controlar essas estruturas, possivelmente como o líder de uma corporação global ou como uma figura política influente com conexões em vários governos do mundo. Autoridade e adoração. Apocalipse capítulo 13, versículos 4 ao 8. A besta recebe autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. As pessoas adoram a besta, maravilhadas com seu poder. Isso pode ser visto como simbólico da influência e autoridade que o indivíduo rico poderia exercer na sociedade moderna. A teoria postula que a vasta riqueza do Anticristo o capacitaria a moldar a opinião pública, controlar a mídia e até manipular líderes políticos. Controle econômico. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17.
Este trecho descreve como a segunda besta, outra figura no capítulo, força todas as pessoas a receberem uma marca sem a qual não podem comprar nem vender. Na teoria do bilionário rico, isso poderia representar a capacidade do anticristo de controlar a economia global, ocupando posições-chave nas finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais. O anticristo poderia impor políticas econômicas que estejam alinhadas com sua agenda. Resumindo, a teoria do bilionário rico interpreta as imagens e descrições do Apocalipse, capítulo 13, como simbólicas de uma figura rica e influente que usará seus recursos para ganhar controle sobre vários aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. Essa teoria pode explicar um fenômeno recorrente na sociedade contemporânea. Sempre que um indivíduo acumula uma fortuna grande o suficiente para se tornar um bilionário e se torna uma figura proeminente na mídia, surgem frequentemente teorias que o ligam ao papel do anticristo. Parece que a cada ano há um novo alvo para essas especulações. Teoria 2. A teoria da conspiração alienígena. Há também uma teoria que sugere que uma representação satânica ocorrerá nos últimos dias, onde o anticristo se apresentará como um alienígena de outro planeta. Essa perspectiva enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do anticristo, conforme descrito na Bíblia, precedentes históricos e mitos. O relato do Gênesis descreve interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Nós, como cristãos que acreditam na Bíblia, sabemos que esses relatos são verdadeiros. Também é importante mencionar que outras culturas mencionam visitantes de outros mundos. Escrituras sumérias e outras culturas antigas descrevem interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Esses relatos não são apenas intrigantes, mas também formam uma narrativa que retrata essas entidades como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado aos seres humanos. Poderes enganosos e habilidades sobrenaturais. A Bíblia adverte sobre a decepção e falsos milagres poderosos nos últimos tempos, em Mateus capítulo 24, versículo 24, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Um ser alienígena ou uma figura que alega ser extraterrestre certamente se encaixaria nessa narrativa de uma representação poderosa. O apelo do conhecimento avançado e a suposta superioridade de uma raça alienígena podem ser uma atração convincente para muitos. Imagine o choque e o espanto do mundo se um ser de outro mundo viesse a esta terra. O mundo, sem dúvida, adoraria esse ser. Sejamos honestos, este mundo já adora pessoas e já adora seres humanos comuns. Olhe para as celebridades. Elas são praticamente adoradas. Elas são praticamente ídolos na vida das pessoas. Agora pense se ocorresse uma revelação alienígena, com um ser vindo de outro planeta, trazendo respostas para os problemas do mundo, soluções para a situação econômica do mundo e respostas para desastres naturais. Imagine até mesmo vindo à Terra, alegando conhecer a origem da Terra, ou alegando ser o engenheiro ou arquiteto da Terra. As pessoas, sem dúvida, adorariam esse ser, e até mesmo aqueles que frequentam a igreja seriam atraídos para adorá-lo. A questão do que trouxe a origem da Terra permanece sem resposta de acordo com o mundo. Embora haja a alegação de que a Terra resultou de um Big Bang, a fonte do próprio Big Bang ainda é desconhecida. Portanto, há uma alta probabilidade de que, se seres alienígenas chegarem e nos derem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, as origens do mundo, religiões e até mesmo as origens do nosso planeta, isso seria muito persuasivo para fazer bilhões de pessoas abandonarem suas religiões e passarem a adorar o mesmo ser. Isso exigiria algo sobrenatural, e essa é a verdade. E eu acredito que o diabo não poupará esforços para obter a adoração do mundo que sempre desejou. Em resumo,
A teoria alienígena apresenta um cenário complexo e cativante em que o anticristo pode se apresentar como um ser alienígena. Esta teoria se baseia em elementos históricos, teológicos e culturais para criar uma narrativa que ressoa com o fascínio moderno pela vida extraterrestre. Teoria número 3. A teoria do líder político. Em relação ao anticristo, postula que a figura surgirá como um carismático líder político com a capacidade de unir várias nações sob um único governo, oferecendo promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos de longa data. Esse indivíduo atrairá grandes seguidores, mas eventualmente afastará as pessoas de Deus. A teoria está fortemente ligada a várias passagens bíblicas, incluindo Daniel capítulo 7, versículos 23 e 25, que desempenha um papel crucial na formação dessa perspectiva. Aqui está a análise de Daniel capítulo 7, versículos 23 ao 25 em relação à teoria do líder político. Daniel capítulo 7, versículo 23. Assim ele disse: quanto ao quarto animal, haverá um quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e ele devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. Vamos analisar duas frases-chave neste versículo. Frase número 1, o quarto reino. A profecia em Daniel fala de um quarto reino que é único e tem o poder de consumir toda a terra. Isso pode ser interpretado como um governo ou entidade global poderosa que o anticristo lidera. Frase número 2, devorará toda a terra. Essa imagem de devorar e pisotear a terra pode simbolizar a dominação do líder sobre várias nações e governos, possivelmente alcançada por meio de conquista militar, manobras políticas ou coerção diplomática. Daniel capítulo 7, versículo 24. E quanto aos 10 chifres deste reino, 10 reis se levantarão, e outro se levantará depois deles. Ele será diferente dos anteriores e derrubará 3 reis. Este versículo fala de 10 reis que surgirão nesse reino, e o anticristo, o líder político, surgirá após eles, sendo diferente dos reis anteriores, e derrubará 3 deles. Isso sugere a ascensão do anticristo como um líder poderoso e dominante que tomará o controle desse reino. Essa interpretação está alinhada com a ideia de que o anticristo será um líder político carismático que unirá nações sob seu governo.